3 atitudes importantes para não traumatizar um filho. Eu sei, é o que vocês mais me pedem. Como não traumatizar? Como eu sei que eu não estou traumatizando? O que é o trauma? Como que esse filho vai viver e eu não vou atrapalhar a vida desse filho? Polly, me ajuda a não traumatizar o meu filho. É o que eu mais tenho ouvido ultimamente. E eu trouxe hoje no vídeo de vocês exatamente essa temática. Inicialmente, parte 1, nós vamos falar sobre 3 atitudes importantes para não traumatizar os seus filhos. Eu sou Poliane Rieger, eu sou psicóloga psicanalista, professora pesquisadora e trago psicanálise e neurociência aqui para falar sobre o nosso cotidiano. A finalidade é descomplicar, é fazer vocês entenderem através da ótica da psicanálise e da neurociência sobre vocês, sobre a vida de vocês, sobre problemas e questões do cotidiano que fazem com que a gente, às vezes, entre num ciclo de sofrimento e a gente não sabe o que fazer. Ou, como na situação de hoje, dúvidas recorrentes de pessoas que escolhem a maternidade, a paternidade, e com tantos gurus, com tanta gente ensinando o que fazer e o que não fazer, as pessoas se perdem e não sabem mais. E agora, como que eu não traumatizo meus filhos? Então, hoje eu vou trazer 3 atitudes importantes e se vocês gostarem desse vídeo aqui, a gente faz a parte 2. Mas antes de começar, se você não me segue, comece a me seguir e ative o sininho aqui para vocês não perderem nenhum vídeo. É importante que vocês comecem a seguir e ativar o sininho para crescer o canal e assim eu posso trazer mais e mais vídeos para vocês dos assuntos que vocês solicitarem. Então, não deixem de seguir e de ativar os sininhos. O sininho, né, minha gente, que é um só. Toda semana nós temos vários vídeos curtos com as temáticas mais diversas e 2 vídeos mais longos como esse para falar de um assunto mais específico, que é o que a maioria de vocês me perguntam e me pedem. Aí eu trago um videozinho aqui explicando, trazendo aí a ótica da psicanálise, da neurociência, para a gente falar de saúde mental. E o tema de hoje é um tema recorrente no pedido de vocês. Como não traumatizar o meu filho? Vamos lá? 3 atitudes importantes. Não deixar morrer, não deixar sumir e amar esse filho infinitamente. Parece fácil, simples, mas não é. Vamos falar sobre isso? Vamos lá. A primeira questão é não deixar morrer. Eu sei, assusta vocês todos quando eu falo. Quando qualquer amigo, qualquer pessoa pede um conselho profissional, como eu vou fazer? Eu vou ter filho agora, eu estou pensando em ter filho, eu tenho filho, como que eu faço para não traumatizar? Eu coloco essas 3 atitudes básicas mais importantes. Não deixar morrer, não deixar sumir e amar esse filho. Parece algo simples e básico, mas as pessoas se perdem nos mêversários da vida, nos aniversários, no enxoval, no parto, no tema do parto para receber o pessoal, na filmagem e esquece do básico e mais importante. Primeiro tema, não deixar morrer. Aqui na psicanálise e na própria neurociência, a gente entende que esses primeiros momentos de vida do sujeito são os mais importantes e vão marcar a personalidade e a vida desse sujeito. O que isso significa, Polly? Significa que o sujeito vai experimentar depois a vida, a relação com as pessoas, com o mundo e com ele mesmo a partir dessa experiência inicial que ele teve. Então, o sujeito tem que ter a sensação de tranquilidade e continuidade. O sujeito tem que ter todas as suas necessidades satisfeitas. Sim, minha gente, é isso que acontece sim. Você não vai mimar o bebê porque você amamentou, porque você pegou do berço, porque você não deixou chorar, porque você deixou dormir na sua cama. Você precisa fazer com que esse bebê se sinta acolhido, se sinta cuidado e nutrido. Quando você pega um bebê para amamentar, seja no peito, ou seja com a mamadeira, não é só comida que você está entregando, você está entregando vínculo para esse sujeito. E ali esse sujeito ele vai continuar existindo, porque ele tem tranquilidade e continuidade. O nosso instinto principal é preservação, autopreservação, que é o quê? Eu preciso continuar vivo a qualquer custo. E o sujeito que é um bolinho de carne com terminações nervosas precisa sentir sensório motor, porque ele não entende, ele não sabe quem é a vida e quem é você, mas ele sente a experiência. Então ele precisa sentir que ele está seguro. E ele só vai se sentir seguro num ambiente de previsibilidade, num ambiente de conforto, de continuidade, de satisfação. Então todas as necessidades desse bebê precisam ser satisfeitas. Então ele não vai morrer, porque ele está sendo cuidado. Hold handle, como o Winnicott coloca, né? Hold, sustento, handle, manejo.
Então, você vai sustentar, abraçar, acolher e você vai manusear, trocar, dar banho, alimentar esse sujeito. Primeira atitude importante. Segunda atitude importante, não pode deixar sumir. Esse sujeito, ele vai criando a identidade dele a partir daquilo que experimenta com você, pai e mãe, ou a pessoa que ocupou esse lugar. Então, esse sujeito, ele é a partir do outro, do que você diz dele, do que experimenta, da relação que se estabelece. Então, esse sujeito se encontra com ele a partir do desejo dos próprios pais. Então, é o primeiro filho? É o último filho? É um filho que foi desejado? Não foi desejado? É um menino que eu queria tanto? É uma menina que eu queria tanto? Ou é um menino de 5 meninos? É uma menina de 4 meninas? Então, quem é esse sujeito? Então, ele se encontra na própria identidade, subjetividade. Não perder é também não deixar sumir por aí. É o cuidado que a gente tem de estar alerta com aquele bebê, com aquela criança. Quantas vezes a gente vê situações, foi passear no parque, ou na escola, na saída, e perdeu esse bebê. Esse sujeito vai para algum outro lugar que a gente nem sabe o destino. Então, não deixar morrer, nutrir, cuidar, para que esse sujeito tenha as suas necessidades e não deixar sumir. Está ali, alerta no seu cuidado, né? Criando uma identidade de quem ele é. Quem é esse sujeito na fila do pão, minha gente? Esse sujeito é a partir da experiência que ele viveu. E ele não vai sumir, ele está aqui, ó, protegido pela família e seus primeiros cuidadores, para continuar existindo e crescendo com segurança, amor e previsibilidade. E aí a gente vai para o nosso terceiro ponto. Mas antes de falar do nosso terceiro ponto, que é o mais importante de todos e que inclusive abarca todos esses dois que eu coloquei aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir, alguém que tem filho, alguém que está querendo ter, ou alguém que agora está em dúvida se vai ter ou não, ou alguém que quer entender sobre essa questão de como não traumatizar uma criança. Compartilhe esse vídeo e colabora com o nosso canal. E agora a gente vai saber a terceira e a importante que respalda todos os outros pontos das atitudes, que é amor. E não é simples e mero como a palavra coloca, que não tem nada de simples, né, gente? Muito complexo. Mas não é só amar esse filho. Porque às vezes os pais, mas eu amei tanto. É fazer com que o sujeito se sinta amado. E por isso que ele é a base das outras duas atitudes. Porque o sujeito ser amado, eu amo meu filho, é uma coisa. O sujeito se sentir amado, sentir aquilo que você passou para ele de amor, é outra coisa totalmente diferente. Então, começa ali no início da própria vida. Então, se você vai nutrir, vai cuidar, você vai acolher, você vai abraçar, esse sujeito vai satisfazer as vontades dele, as necessidades dele, você está demonstrando amor porque você está vinculando, está dando essa sensação de segurança. Esse sujeito vai crescendo, ele precisa de lugar para existir, para falar, para viver as experiências e ter espaço dentro da condição sua de maturidade de cada fase, entender o que está vivendo, dar nome para o que está vivendo, a partir do vínculo estabelecido com mamãe e com papai. Sem violência, sem negligência, sem abandono e sem rejeição. Então, criar condições específicas para que o sujeito possa existir sem estar atrelado principalmente a condições de nossos traumas. Então, uma coisa muito importante no amar para que o sujeito se sinta amado é quando você consegue resolver os seus traumas, as suas questões com a sua família de origem para você não passar adiante. Quer um exemplo clássico disso? Violência. Meus pais me bateram, eu não morri. Aí vai lá e bate na criança de novo. Só que o mundo de hoje não é o mesmo do mundo da criança dos anos 90. A forma como o sujeito recebe essa violência é totalmente diferente. Como vai ficar marcada essa violência no sujeito é outra questão que também traz os pais para o consultório, por culpa, por desorganização emocional, por não saber lidar com aquela situação, porque tem agora um filho que já tentou suicídio 2 vezes, um filho depressivo, um filho com toque, um filho com bipolaridade, não sabe o que aconteceu. Então, se você tem interesse, não é algo que está totalmente no nosso controle, mas a parte que nos cabe, o mais possível que a gente pode entregar é exatamente isso. Não deixar morrer, não deixar sumir e amar para que o sujeito se sinta amado. Porque se você entrega esse ambiente de cuidado e de proteção, se você está atento àquela criança, ligada e vinculada, não tem como ela ter uma situação que possa marcar a vida dela a ponto de levá-la a um sofrimento psíquico. Mas a criança é border, sofrimento na base.
A criança é bipolar, sofrimento na base. A criança é TDAH, sofrimento na base. A gente tem várias questões para explicar todos esses transtornos e traumas, mas a maioria deles tem em comum o sofrimento na base, ou seja, na infância passou por situações de negligência, de violência, de sofrimento que fez com que aquela pessoa ficasse marcada daquele jeito ali. Então, para evitar que o sujeito tenha algum tipo de trauma, se prepare para receber, porque é a família que se adapta ao sujeito, como o Ferenczi colocou, e não o sujeito que se adapta à família. Tá? Então, essas são as 3 atitudes básicas e mais importantes para a gente começar a pensar nessa possibilidade de não ter um trauma na família. Claro que as situações que fogem, um acidente, um assalto ou qualquer outra coisa que possa acontecer, a gente depois vai ter que pensar, porque esse sujeito ele tem espaço para falar e para viver e para elaborar isso. É diferente de um sujeito que nunca encontrou esse lugar. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui o que vocês acharam? Já passaram por essa situação? Faz sentido para vocês essas 3 atitudes? Vocês já pararam para pensar nisso? Comenta aqui que eu quero ver os comentários de vocês e até o próximo vídeo.